De volta com o nosso Você Bonito. E olha, a gente vai para um assunto que muita gente pediu. Falar de cirurgia plástica é um assunto sério, é um assunto importante. A gente sabe o quanto a gente tem que ter de cuidado quando a gente está falando de cirurgia plástica, principalmente num país que algumas coisas acabam saindo de maneira errada. Então, a primeira coisa que eu quero dizer antes de começar a pauta, e eu acho que o nosso convidado pode complementar, é que você sempre deve conhecer este médico e o profissional que você vai realizar este procedimento da cirurgia plástica. Tem que ser um médico, né, que tenha ali, que esteja com seu CRM ativo. Hoje a gente pode fiscalizar isso, gente. É só entrar no site, colocar o número do CRM, a gente vê se o médico está ali trabalhando, se ele está ali, enfim, com tudo legalizado, se ele é uma pessoa apta a estar naquele cargo. Então, é importante isso, porque todos os dias a gente acompanha em noticiários algumas coisas que são feitas de maneira errada, e aí isso, inclusive, acaba atrapalhando o trabalho de médicos sérios. Então, vamos prestar atenção, mas claro que a gente vai tirar todas as dúvidas, porque essa é uma cirurgia muito interessante, cirurgia das pálpebras, conhecida como blefaroplastia. Quem vai contar tudo mais uma vez? Querido cirurgião plástico, Dr. Marco Cassol. Olá, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Isso que eu introduzi é uma coisa muito séria, né, doutor? Mas infelizmente no Brasil acontece, né? Eu acho que o paciente deve pesquisar se o médico, né, é um médico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Perfeito. Né, se o médico é um médico que tem a sua formação, né, a qualificação adequada para fazer o determinado procedimento. No caso, a gente está falando de cirurgia plástica. Se o médico é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E também, falaste das indicações, isso eu acho que é bastante importante, né, que a paciente tenha indicações de outras pessoas que já fizeram e disseram, ó, esse médico tem boas, apesar da qualificação e tal, que é importante, mas a indicação também é muito importante, né? Eu também Saber de pessoas que fizeram e tiveram bons resultados. Perfeito. Agora, antes da gente começar com o nosso vídeo, que é muito legal para a gente ver como funciona essa cirurgia, queria que você explicasse, então, o que é a cirurgia da pálpebra? O que a gente pode, então, mexer no rosto, né? O que é considerado essa blefaroplastia? A cirurgia da pálpebra, né, é uma cirurgia para rejuvenescimento dessa região em volta do olho. Tá. Né? Então, assim, as pessoas com a idade acabam tendo um aumento da flacidez desses tecidos em volta dos olhos. Né? E isso acarreta um aspecto de cansaço, muitas vezes. A pessoa acorda, está completamente descansada, né? Está completamente tranquila, mas tem sempre um aspecto de cansaço naquela face. Né? Então, a ideia dessa cirurgia periorbital, da cirurgia das pálpebras, é essa, é tirar esse aspecto de cansado das pálpebras. E isso, claro, vai rejuvenescer. Exatamente. Vamos colocar nosso vídeo, então? O doutor vai explicando pra gente como funciona e, claro, qual a orientação, quem que deve procurar essa cirurgia. Vamos lá, quando você quiser que pare, doutor, só pedir, tá? Tá. A princípio, assim, as pessoas que têm indicação de fazer essa cirurgia são pessoas que normalmente têm um excesso de pele na pálpebra superior, né? Então tem aquela pálpebra caída, certo, né? E a gente está falando aqui de uma pálpebra caída que é uma pálpebra senil, uma pálpebra que é caída pela idade, né? Diferente daquele outro paciente que tem a pálpebra caída congênita, certo, e que precisa de um outro tipo de tratamento e não exatamente esse que a gente está falando. Então daqui a pouquinho você conta. Esse aqui, então, é pela maturidade da pele, a pele exato, excesso de envelhecimento, flacidez dos tecidos, dá aquele aspecto da pele caindo em cima do olho, né? Isso na pálpebra superior. Na pálpebra inferior, né, normalmente o paciente fica com aquele aspecto de cansado. Né? Que pode ser aquela aqui embaixo mais gordinho. As bolsinhas, exatamente, essas bolsinhas de gordura. Né? E essas bolsinhas acabam dando... Isso aqui, ótimo esse exemplo aqui. Vamos parar aqui então. Isso. Não, pode deixar o vídeo passando. Tá. Isso aqui é a gordurinha, né? Essa gordurinha é importante para que haja a movimentação adequada do globo ocular. Então, todo mundo tem essa gordurinha. O que acaba acontecendo com o tempo é isso, ó, né? A gordurinha faz um pezinho. A gordurinha acaba se sobressaindo sobre essa região aqui da pele. A gente está falando aqui da pálpebra superior, mas isso acontece também na pálpebra inferior. Entendi. Aqui está falando da flacidez dos tecidos, ó, com a idade, a gente já não tem mais o mesmo tono, o mesmo tônus da pele. Então, assim, a quantidade de colágeno, de elastina, já não é mais a mesma do subcutâneo. Então, acaba acarretando isso aí. Essa bolsinha da parte anterior aqui, mediana da pálpebra,
Então é isso que a gente faz, a gente retira uma porção de pele, certo, né? Olha que interessante. O excesso de pele, e essa cicatriz fica escondida num sulco natural do olho, né? Então essa cicatriz é praticamente imperceptível depois. Essa pele é puxada, então? Essa pele, exatamente. A gente retira, pode retirar aqui, está retirando uma porção do músculo, nem sempre isso é necessário, nem sempre é necessário retirar uma porção dessa gordurinha que está sendo retirada, muitas vezes sim, depende da indicação de cada paciente. E depois a gente retirando esse excesso de pele, né, a gente vai fazer a sutura dessa região aqui, o fechamento. Olha que legal. E essa cicatriz vai ficar no sulco natural do olho. Fica escondidinha no sulco. Não dá para perceber, fica escondidinha. Não dá para perceber. Que interessante. Isso é a cirurgia da pálpebra superior. Exato. Certo. Deixa eu agora te perguntar uma coisa. Quando a gente fala de indicação, então, para quem, enfim, vai passar pela cirurgia, claro que a gente sabe que não é todo mundo que vai ter essa indicação. Exato. Pessoas jovens, mulheres jovens, que notam que essa bolsinha, que essa gordurinha que você explicou, está atrapalhando, está estranho, começou a cair, a mulher já, enfim, já se sentiu mal. Tem orientação para fazer? Pode ser feito em pacientes bem jovens. Isso depende muito da genética do paciente, né? Tem pacientes que muito jovens já apresentam essa flacidez dos tecidos, né? E tem outros pacientes, geralmente pacientes orientais ou negros, né? Tem menos flacidez. Então eles vão ter a pálpebra superior muito menos caída do que as pacientes mais com a pele mais clara, principalmente as pacientes que têm os olhos claros. Né? Então essas pacientes têm uma tendência a ter mais flacidez. As pacientes com os olhos claros? Tem uma tendência maior. Que interessante, doutor, olha só. Que na classificação da pele ser mais clara ou mais escura, dois pacientes com a pele aparentemente da mesma cor, aquele paciente que tem o olho mais claro, provavelmente tem uma tendência maior a ter flacidez maior do que a outra paciente. Nessa região? Na região do olho. Nossa, interessante, não sabia disso. Agora, gordurinha aqui embaixo, é feito da mesma maneira? Vai ser retirado um pedaço, retirada a gordura? Existem duas maneiras de se fazer, né? Uma delas é a gente retirar a gordura realizando uma incisão. Vamos colocar de novo o vídeo, só para a gente mostrar a imagem do rosto, para o doutor explicar para a gente, então, onde é feito. A gente tem um vídeo também muito legal de uma oriental, porque as orientais fazem outra coisa. Segura que a gente já vai mostrar. Então, a incisão, normalmente na pálpebra inferior, fica aqui embaixo, fica escondidinha junto aos cílios, né, na pálpebra inferior. Nem sempre todas as pacientes precisam fazer o corte aqui, na pele. Algumas pacientes, por exemplo, as pacientes orientais, isso é quase rotina nas pacientes orientais, elas possuem só um excesso de gordura nessa região, não tem excesso de pele, não tem flacidez da pele. Então não tem necessidade de tirar a pele em excesso, né? Não precisa da incisão. A incisão é feita dentro da conjuntiva. Assim, abrindo os olhos, então, isso, abrindo dentro do olho. Exatamente, dentro do olho faz um cortezinho por dentro e tira essas gordurinhas por ali. Então não tem a cicatriz aqui na pálpebra inferior. Interessante. Agora, como é a recuperação, né? O que o paciente, então, tem que fazer para se preparar para a cirurgia e o pós-operatório dessa cirurgia? Isso é importante que o paciente faça uma avaliação pré-operatória adequada para indicar adequadamente o que ele precisa fazer. Muitos pacientes, isso é bastante frequente, têm uma queda da cauda do supercílio. Então essa região terminal aqui da sobrancelha, do supercílio, é muito caída. E o tratamento para isso, mesmo que a paciente tenha aqui excesso de pele aqui, precise fazer uma blefaroplastia, é uma outra cirurgia para elevar a cauda do supercílio. Entendi. Né? Então, e ela pode fazer as duas coisas São também. Duas coisas, exatamente. Então precisa de uma avaliação. Já é outra plástica. É uma outra coisa. Precisa de uma pequena incisão junto ao pé do cabelo aqui, né? Um descolamento de toda essa região frontal, essa região da testa, né? E uma elevação da cauda do supercílio. Muitos pacientes têm, às vezes, uma aparência de uma face triste. E, na verdade, o que os pacientes têm é uma queda da cauda do supercílio. Olha que interessante. Né? Então, tem paciente que acha que vai precisar mexer na pálpebra e, na verdade, precisa mexer na sobrancelha. Levantar a sobrancelha. Deve ser, inclusive, uma cirurgia até comum, né, doutor, hoje? Muito procurada, né? Porque a primeira coisa que a gente quer levantar realmente é aqui, né? O que a gente sente que cai mais rápido. Algumas pacientes mais jovens, né? A gente consegue tratar essa queda da cauda do supercílio com toxina botulínica. A gente paralisa esses músculos da região central aqui, o purgador, esses músculos
do meio aqui, e esse músculo da cauda do supercílio aqui, do frontal da parte lateral, a gente não coloca toxina botulínica ou bota menos, né? Então, o músculo continua contraindo aqui e não contrai nessa região. Acaba elevando a cauda do supercílio sem cirurgia. Entendi. Nem todos os pacientes têm indicação de fazer isso também. Alguns precisam de cirurgia. Então, precisa avaliar para ver que indicação que tem o paciente. Mas esse lance da toxina botulínica é muito interessante. A gente já falou algumas vezes aqui no programa, mas eu acho que sempre vale a pena lembrar. Porque não é uma cirurgia, é a aplicação, então, né, do Botox, toxina botulínica. A gente não pode ficar falando Botox, enfim, porque é um nome comercial, né? Mas já falei, mas só para o pessoal entender porque que a gente não pode ficar falando. Mas, nesse caso, a gente consegue solucionar muita coisa, né? Manter aqui essa região do paciente muito mais jovem, sem cirurgia. Sem dúvida. E muitos pacientes, às vezes pacientes bastante jovens, não têm necessidade de fazer uma cirurgia periorbitária. Eles também aplicam toxina botulínica nos pezinhos de galinha, que tem naquelas marquinhas de expressão aqui, nessa região, e muitas vezes, né, na pálpebra inferior também, com bons resultados. Ah, e aqui embaixo também pode aplicar? Também, né? E tem com bons resultados e um resultado bastante natural, né? O que a gente vê, às vezes, aquelas faces um pouco congeladas e que o paciente não consegue se expressar adequadamente, é porque coloca, muitas vezes, um excesso de toxina botulínica e o paciente fica um pouco sem expressão. Então tem que ser do ponto, exatamente. Né? Tem que ter, claro, um bom com senso, moderação, né? Exatamente. Vamos colocar uma perguntinha no Insta, então a gente vai continuar falando da blefaroplastia. Vamos ver a Sara. Sara, um beijo pra você. Que linda. Ai, a foto. Adoro ver as fotos, conhecer o pessoal. Posso fazer essa cirurgia pela segunda vez se a pálpebra cair novamente? Sim. Né? Não só a retirada da pele, né? O que é comum a gente refazer a cirurgia para retirar a pele nos pacientes que apresentam mais flacidez num segundo momento, mas também a retirada dessas, ou retirada ou reposicionamento, né, dessa gordurinha. Nem sempre essa gordurinha precisa ser retirada, essas bolsinhas, né, que dão aquele aspecto de cansado na pálpebra inferior. Às vezes então, só reposicioná-las... Só reposicioná-las já resolve, né? Isso... E por que a cirurgia, então, uma pessoa que tem uma vez, faz a cirurgia, pode voltar? Porque a pele continua, enfim, a flacidez vai aumentando com o tempo. Exatamente. Em todo mundo. Isso depende um pouco da genética do paciente. Certo. Claro que a exposição solar do paciente, pacientes que tomam muito sol, aqueles pacientes que trabalham em áreas rurais e que pegam sol todo dia, esses pacientes têm uma tendência maior. Mas isso que a gente falou da tendência genética de cada um é muito relevante, né? Tem pacientes que fazem essa cirurgia uma vez na vida e não fazem nunca mais. E tem pacientes que fazem 3, 4 vezes, ou seja, opera, 7 anos faz uma nova cirurgia, mais 7 anos faz uma nova cirurgia, eles fazem várias. Depende também da pele, do organismo, né? Dessa genética, como você Exatamente, fala. Claro, os hábitos, né? Se o paciente é fumante, se tem uma alimentação saudável, se tem hábitos saudáveis. Muda o paciente que leva uma vida mais saudável? Completamente. A qualidade da pele, a elasticidade da pele, a cicatrização de um paciente que fuma e de um paciente que não fuma é completamente diferente. Olha, inclusive, o mesmo paciente, quando ele faz uma cirurgia e numa segunda cirurgia, ele faz uma cirurgia, fuma. E numa segunda cirurgia, ele não está mais fumando, mesmo que o cigarro ainda tenha efeitos por 10 anos depois que ele para de fumar, o resultado da cicatrização e o resultado da recuperação pós-operatória é completamente diferente. É muito melhor quando ele não fuma. Que bacana saber disso. Às vezes a gente acha, enfim, a gente sabe de todos os problemas do cigarro, mas olha, inclusive na pele e no envelhecimento e depois de uma cirurgia, então, para essa pele voltar, né, como era antes, enfim, se recuperar da cirurgia. Muito bom saber disso. Vamos colocar o videozinho, então, que a gente tem, que é muito legal, das orientais. E claro, a gente ainda vai falar do pós-operatório, que eu acho super importante. Olha lá, o que acontece, então, com as orientais, doutor? É diferente, né? Os pacientes orientais, normalmente, não têm esse sulco na pálpebra superior. Né? Então, a cirurgia para essas pacientes, a gente pode retirar um pouquinho de pele, né? Mas a cirurgia para essas pacientes é muito mais para refazer esse sulco que a paciente não tem. É fazer aquele côncavozinho que a gente brinca na maquiagem. Exatamente. Ai, então a gente vai dar alguns pontinhos, né? Antes de fazer os pontinhos para fechar a pele, alguns pontinhos para fazer uma invaginação dessa pele, né, para criar esse sulco que a paciente não tem. Entendi. Né? Olha, meninas, que ideia bacana. Porque a gente ouve muito nas pautas de maquiagem muitas perguntas das meninas que não têm o côncavo para a gente fazer essa marcação, para, enfim, dar aquela esfumadinha e tal.
Ai, não tenho côncavo. Aí as blogueiras ensinam a fazer um côncavo com a maquiagem. Gente, a gente pode fazer o côncavo pro resto da vida na cirurgia. E é uma cirurgia bem simples. Muito interessante. Né? Olha, e o resultado fica incrível. E esses pacientes orientais, também, normalmente quando fazem já a pálpebra superior, muitos deles, é muito frequente, eles apresentam uma protrusão aqui uma pálpebra inferior, aquelas bolsinhas muito proeminentes. Mas esses pacientes não têm excesso de pele, então eles não precisam fazer aquele cortezinho junto aos cílios. Né? Eles podem fazer essa retirada transconjuntival, por dentro da conjuntiva, por dentro da mucosa, por dentro do olho, sem fazer o cortezinho na pele. Olha, e retira essas bolsinhas de gordura. E pode ser feito numa única cirurgia. Numa única cirurgia, faz as duas partes, em cima e embaixo, a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Quanto tempo dura uma cirurgia como essa, doutor? Umas 2 horas, mais ou menos. É uma cirurgia relativamente tranquila, rápida, tranquila. né? Anestesia local com sedação. Vamos colocar mais uma perguntinha? É legal falar sobre isso. Vamos colocar mais uma perguntinha do Twitter agora, né? Ai, que linda, é a Aline. Aline, um beijo pra você. Carol, pra fazer essa cirurgia, precisa tomar anestesia geral? É o que a gente ia falar agora, perfeita pergunta, é isso que a gente tem que saber mesmo. Em caso de cirurgia, como é que a gente, enfim, qual é, nesse caso, a anestesia utilizada para a cirurgia? Normalmente a anestesia local com sedação. Os anestesistas fazem um remedinho para o paciente dormir, o paciente dorme, e depois ele pode fazer, dependendo se é, por exemplo, transconjuntival, a gente faz um colíriozinho anestésico no olho, e depois faz uma anestesia na região onde a gente vai fazer a cirurgia. Anestesia só no olho, né? E com uma sedação, faz dormindo. Não é geral, então? Não é anestesia geral. Pode ser feito com anestesia geral? Pode. Normalmente, os cirurgiões preferem com anestesia local, porque a recuperação pós-anestésica é muito mais tranquila. Mais rápida, né? Mais rápida, o paciente vai embora no mesmo dia. É muito mais assim? Tranquilo. Sim. Vai embora no mesmo dia, gente. Olha, então, relativamente tranquila. É uma cirurgia, claro. Implica riscos como qualquer cirurgia, tem que ter os cuidados como qualquer cirurgia, mas é uma cirurgia tranquila. Importante dizer, né, doutor, que quando a gente tem aí o uso da anestesia, que esse anestesista, a equipe que esteja envolvida, fique durante todo o tempo ao lado do médico, né? A gente sabe o quanto isso é importante quando a gente fala de anestesia. Fala assim, mas o anestesista foi ali, ele saiu no momento da anestesia, por isso deu um problema, Enfim, isso quando a gente trabalha com um médico sério, a gente sabe que não acontece, né? A equipe é muito bem, enfim, planejada, estruturada, e o anestesista não vai ali enquanto a cirurgia está acontecendo aqui, não é isso? Esses cuidados, a gente está falando dos cuidados transoperatórios, né? Mas é importante que o paciente também tenha os cuidados pré-operatórios, fazer os exames, né? Necessários, né? Antes, avaliação cardiológica, alguns exames de sangue, eletro do coração, antes da cirurgia, e também os cuidados depois da cirurgia. Por exemplo, aqueles pacientes que têm muita tendência a ter fragilidade capilar, por exemplo, que tem muita tendência a ficar roxo, qualquer coisa ficar roxo, qualquer batidinha ficar roxo. Então, nesses pacientes, depois da cirurgia, além das medicações rotineiras que a gente dá para todos os pacientes, né? Usar, por exemplo, comprimidos de arnica, né? Esses pacientes que têm muita fragilidade capilar, que têm muita tendência a ficar roxo, se beneficiam bastante, né? Do uso de arnica depois da cirurgia. Essa cirurgia, depois da cirurgia, demora mais ou menos umas 2 semanas para desinchar os olhos. É uma cirurgia que demora mais do que quando faz a cirurgia da face inteirinha. Olha. Né? O olho é uma região muito sensível, muito delicada, e acaba ficando muito tempo inchado depois da cirurgia. Então é importante que o paciente tenha essa percepção que ele vai ter que, pelo menos 1 semana, ficar sem convívio social normal, né? E por umas 2 semanas ainda vai ter que usar um óculos, alguma coisa assim, porque normalmente os pacientes, para proteção e porque vai ficar um pouco inchado. E, doutor, assim, depois esse paciente tem que ficar fazendo alguma compressazinha para desinchar, algum cuidado desse tipo, pingar algum colírio, essas coisas? Já colírio não, normalmente não. Mas as compressas de soro fisiológico ou de gelo já começam na sala de recuperação pós-anestésica. Logo depois que termina a cirurgia, os pacientes já começam a fazer gelo, né? E isso ajuda bastante a desinchar a região da pálpebra, do olho, porque, como eu disse, é uma região bastante delicada, né? Então, qualquer manipulação, por mais que a gente tenha bastante cuidado, né? E pince todos os tecidos e mexa nos tecidos com o maior cuidado possível, mesmo assim é uma região que qualquer manipulação qualquer batidinha no olho já fica super inchado, imagina uma cirurgia. Agora, pode ficar com os olhos abertos?
Depois da cirurgia, pode. Normal. Enxergar normal, não precisa ficar... Normalmente, na recuperação pós-anestésica, quando o paciente ainda está um pouco sedado, o paciente fica fazendo gelo com os olhos fechados. Tá. Depois que ele acorda bem, ele mesmo tira o gelinho, não tem problema, né? Olha, que bacana. Mas depois ele vai para casa e continua fazendo o gelinho. Olha, é uma cirurgia muito legal, muda muito, né? Se a gente mostra antes e depois aí de muita gente, olha, muda completamente. Vamos fazer mais uma perguntinha então? Tô chegando várias perguntinhas pro doutor, vamos lá. Olha que linda! Tassiane, um beijo pra você. Sofri um acidente, cortei bem em cima da pálpebra e ficou muito excesso de pele. Será que também daria pra fazer a cirurgia? E aí, em caso então de um acidente? Sem dúvida, assim, as cicatrizes nessa região da pálpebra, né? Muitas vezes a cicatrização não é linear, né? O paciente às vezes tem um acidente, nesse caso, né? E a cicatrização não se dá, a gente chama cicatrização por segunda intenção. Quando não dá ponto, no momento do corte, e depois o corte não fica bem alinhado. Né? Então o que precisa é fazer um realinhamento desse corte, quando tem um excesso de pele, retirada desse excesso de pele. Mas as cicatrizes por acidentes na pálpebra sempre podem ser melhoradas. Ah, é? Porque sempre a gente consegue um pouquinho de pele, principalmente na pálpebra superior, que isso é mais fácil, consegue um pouquinho de pele para melhorar a qualidade da cicatriz. Doutor, para fechar, eu acho que isso é mais uma curiosidade. Quem faz mais a cirurgia, homens ou mulheres? Porque os homens também podem fazer, né? Ainda são as mulheres. Tem muitos homens fazendo, né? Os homens, infelizmente, não se cuidam muito, então eles chegam para fazer a cirurgia. Muitas vezes a cirurgia dos homens precisa ser um pouquinho maior do que a cirurgia das mulheres, né? Mas a imensa maioria dos pacientes são mulheres ainda, mas cada vez mais esses tabus, esses mitos estão sendo quebrados e os homens estão procurando, inclusive mais precocemente, o que implica em cirurgia menos invasivas, né? Cirurgias com uma recuperação pós-operatória mais rápida, né? E com incisões, cortes, que é o que os pacientes sempre têm, né? Menores, né? Olha só, então meninos, vocês também podem passar pela cirurgia, a cara deles só me olhando, podem, né? Por isso que eu fiz a pergunta. É claro que a gente sabia a resposta, né? A mulherada tá um pouco mais atenta, né? Eu acho que pela vaidade e tudo mais, que a gente sabe que as mulheres têm aí uma vaidade um pouquinho maior, né? Mas meninos, se cuidem, viu? Vocês podem fazer a cara dele. Deixa eu ver se a Aulinha está precisando. Não, tem só um pouquinho de bolsinha aqui embaixo. O Marcelo falou para o Evair. E vai ter a bolsinha também pequenininha, tem um pouquinho aqui, né, de pelezinha. Conversa com o doutor depois dele. Mas olha, quero agradecer mais uma vez, doutor Marco Cassol, que é cirurgião plástico, sempre trazendo aqui, eu acho que não só a cirurgia em si, que é um assunto super atual, que a gente, enfim, a gente tem que ficar sabendo esse passo a passo, até para tirar aquele receio de fazer uma cirurgia plástica, mas mais do que isso, com uma explicação super simples, super fácil, super acessível, e a gente acaba entendendo tudo, fica muito mais fácil, fica muito mais próximo, né? Principalmente para quem nunca fez cirurgia plástica, né? Então, para quem nunca passou por uma cirurgia, às vezes tem um receio, tá aí, todas as dúvidas tiradas aqui no ar. Vou passar um site para vocês, quem ainda tiver com dúvidas pode acessar www.marcocassol.com.br marcocassol.com.br. Obrigada mais uma vez. Te espero em breve. Adoro bater papo com você. Até a próxima. Tchau, tchau.